Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hoje Tem Podcast. E hoje a gente vai conversar com o Cleuci Júnior, zootecnista, gerente de negócios leite na Alta Genetics, empresa que é líder mundial em melhoramento animal bovino e certificada em nosso programa como empresa amiga do bem-estar animal. Seja bem-vindo, Cleuci, um prazer estar com você aqui hoje para falar dos produtos certificados que a Alta tem no nosso programa e toda a relação com o bem-estar animal aí que a gente sabe que vocês estão atuando fortemente aí no mercado. Então, pode falar, apresentar um pouquinho de você e aí depois a gente começa o nosso bate-papo. Muito obrigado, Helena. Para nós é uma satisfação estar aqui, poder participar desse podcast. Ainda mais falar de bem-estar animal, né? Um assunto tão importante, um assunto... Eu vou falar que é moda, mas não pode ser moda, tem que ser realidade, tem que estar realmente no discurso e nas ações das pessoas envolvidas com a atividade, né? Com a pecuária de forma geral. Então, é um assunto de extrema importância. Para nós poder estar aqui e falar disso, é uma satisfação tremenda e muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. E assim, a Alta, líder de mercado aí, né, no segmento de genética, puxando muito essa fila, né, de uma coisa que de fato não dá para ser moda mais. Eu acho que a gente já passou da fase de ser tendência, de ser algo, né, aí num futuro distante, que hoje já é uma realidade muito bem tangível e que é importante a gente ter empresas que de fato se preocupem com o bem-estar desde a origem, né, que é o caso de vocês, assim. Então, não só a parte de produtos, mas a central, né, de coleta de sêmen também certificada, e os produtos que atuam diretamente na promoção do bem-estar, além da parte genética, né? Sim, a Alta é uma empresa que nasceu da genética, né? É uma empresa que o core business é em genética, é sêmen, é melhoramento genético. Só que alguns anos atrás a empresa entendeu que a gente precisa fazer mais. Não só trabalhar o melhoramento genético, a gente precisa trabalhar realmente com produção animal. Então, a Alta vem incorporando o portfólio, produtos que fazem diferença, né? A gente fala que não quer ter produto commodity, a gente quer ter produtos que realmente fazem a diferença para o produtor, que diferencie e que faça sentido dentro da produção animal. Então, desde a parte de os cuidados com neonatos, né? Os cuidados com a bezerra, até a parte de reprodução, a parte da vaca de transição também é um cuidado necessário para se ter melhor reprodução. Então, todo o portfólio que a gente vem montando é para isso, é para ter animais mais produtivos e, ao mesmo tempo, a gente não trabalha com medicamento, então a gente trabalha com a prevenção. São todos produtos da forma de prevenção, produtos que auxiliam no melhor desenvolvimento dos animais, que de certa forma nós estamos falando de bem-estar com isso também, porque quando a gente previne, a gente está evitando que os animais tenham problema. Então, toda aquela questão de redução de uso de antibiótico, redução de agulhadas no animal, toda aquela parte de tratamento, a gente também se preocupa com isso. Não, sem dúvida, a questão toda do uso racional, né? Não que você não possa usar, mas é importante você usar na hora que realmente precisa. E sempre trabalhando na prevenção é a melhor forma, né? Você trabalha manejo, você trabalha prevenção, você trabalha saúde, sem dúvida. E aí a gente está falando, então, você falou de neonato, então nós estamos falando do colostro em pó, né? E aí a gente, né, vou falar dos produtos certificados. A gente tem colostro para a linha leite, tem para a linha corte, né? E aí você tem uma solução de hidratação, tem a questão da suplementação de cálcio, né, que é bem nesse período pós-parto, aí o pré ali que você está naquela fase que é super estressante para a vaca, né, período de transição todo, e o monitoramento de saúde, né, então são aí 5 produtos, né, certificados que eles se interrelacionam profundamente aí, né, para a gente conseguir de fato ter uma vaca saudável ao longo da vida, né. Exatamente. Aí, começando pelo neonatos, né? Vamos falar pelas bezerras. Isso. Então, tanto o SOS Beef, que é o produto de colostro específico para corte, quanto o colostro para o gado de leite, a gente sabe que a colostragem é a primeira defesa do animal, né?
E a gente fazer uma colostragem bem feita significa que a gente vai melhorar o sistema imune desse animal, ele vai estar mais resistente às doenças que vêm pela frente, e, de certa forma, vai ser um animal mais sadio, mais produtivo no futuro. E de novo, né? Quando eu estou fazendo uma colostragem bem feita, eu estou evitando dele ficar doente com poucas coisas, então, de certa forma, também a gente está cuidando desse bem-estar animal. Então, começando pela colostragem. Quando a gente vai para o Altalite, que é um produto, é um soro, né? É um eletrolítico. Hoje, gado de leite, 80% das bezerras leiteiras são acometidas por diarreia. E tem um trabalho do professor Rodrigo Otávio, da UFMG, onde mostra o excesso de antibióticos sendo utilizado para combater uma doença teoricamente simples como a diarreia, onde o melhor tratamento de diarreia é a hidratação. E às vezes as fazendas não fazem hidratação e fazem uso de antibiótico. É aquilo que a gente estava falando no início. Eu não sou contra o uso de antibiótico. Eu sou a favor dele seja usado da forma correta, no momento certo. Porque antibiótico utilizado de forma errada, em momento errado, é um grande problema, não para a saúde animal apenas, mas para a saúde humana também, né? Então, hoje, com o tratamento, no caso do eletrolítico, né, o hidratante para bezerra, tanto de corte quanto de leite, a gente consegue reduzir também esse uso de antibiótico e ter uma bezerra saudável mais rápida, né? Você recuperar ela de uma diarreia, que é um problema que acomete tantas fazendas hoje. Você acaba dando condição para ela também criar o seu próprio potencial de recuperação, né? Porque se ela foi colostrada, ela tem uma certa defesa e ela tem a hidratação bem feita, ela acaba conseguindo se recuperar sem a necessidade do uso do antibiótico, né? Exatamente. Que pode ser usado em último caso. Em último caso, exato. A gente não está falando para não utilizar de forma alguma, só que utilizar de forma racional, de forma muito consciente, né? E não de forma indiscriminada, subdosagem, que a gente vê muito, e a subdosagem causa problemas também. Então, utilizar de forma consciente. Muito bom, muito bom. E aí, depois, na sequência, você tem a questão da suplementação oral, que é oral também, o que é muito legal, né? Do cálcio, do bolus, né? Sim. Que é o Home Life, né? Isso, o Home Life Cal 24, né? Isso. Que também é um produto pensando em prevenção. Um dos grandes problemas de vaca no parto é a mobilização de cálcio que acontece durante o parto, até mesmo pela produção de leite, né, que essa vaca tem. Ela mobiliza cálcio, falta cálcio para ela, e ela entra numa hipocalcemia subclínica, e, consequentemente, essa hipocalcemia subclínica ela é a porta de entrada para outras várias doenças. Então, o que esse produto se propõe é uma suplementação oral logo após o parto, para poder cobrir essa necessidade de cálcio que a vaca tem, evitar que ela tenha hipocalcemia subclínica e, assim, evitar metrite, evitar retenção de placenta, mastite. Então, assim, a redução desses problemas metabólicos, né, que causam grande prejuízo na pecuária. Então, também é um produto pensando na prevenção. E, de novo, o uso racional de medicamentos, né? Porque também é uma fase que se usa muito antibiótico, né? E acaba também trazendo outros problemas para a vaca, né? Durante e depois a lactação dela, né? Então, assim, se você consegue trazer para o lado da prevenção, também isso otimiza toda a lactação dela depois, né? Exato, a gente acredita muito nisso, Helena, é muito no prevenir, né? É consequência, evitar que o animal tenha problemas, é muito em cima disso. Às vezes parece repetitivo, né? O objetivo, mas é porque é esse mesmo no final das contas. De forma a antecipar as coisas que possam acontecer para evitar, e assim, eu sempre fui a favor de vacina, né? Porque vacina é o mesmo sentido, e de produtos que consigam prevenir a doença, porque a doença ela acaba sendo, além de ser ruim para o animal, questão de bem-estar, é um grande prejuízo para a atividade também, né? Não, sem dúvida. E aí entra nesse caso, até para fechar os produtos, né, a questão do monitor de saúde, que aí você também tem essa antecipação até do sinal, né, que você consegue identificar que a vaca
está começando a ficar ruim antes dela demonstrar, muitas vezes, um sinal clínico ali, que daí já está numa fase que não tem jeito, né? Que aí tem que lançar mão, às vezes, de fazer um tratamento. Então, você consegue antecipar isso também e tomar outras medidas, né? Até para conseguir recuperar ela mais rápido, né? É muito engraçado esse assunto do monitoramento, porque a gente fala que, assim, 100% das fazendas que entram no monitoramento, elas entram por questão da reprodução. Elas entram sempre preocupadas com a reprodução. Eu vou entrar, fazer monitoramento, porque eu vou conseguir aumentar a minha taxa de serviço e tal. Mas o grande benefício do monitoramento depois que as fazendas entram é em saúde. Todas elas, 100% das fazendas que a gente tem contato, elas entram com interesse na reprodução, porque teoricamente é onde é mais fácil de você perceber o retorno. E aonde você tem o gargalo da mão de obra ali, né, da identificação visual de cio, né? Então você tenta trazer isso para um lado mais tecnológico, né? Exato. Só que na hora que começa a utilizar e percebe a vantagem que tem na saúde, 100% delas permanecem pela saúde. Então, assim, é muito legal ver os relatos dos produtores a respeito disso. E isso dá uma satisfação muito grande, porque, de novo, a gente cumprindo o papel de produção sustentável, produção, vamos dizer assim, não só sustentável, mas de forma inteligente. Né? Eu quero ter maior produtividade, mas maior produtividade respeitando e não a troco de tudo a qualquer custo, né? Exato. A gente fala muito, né, quando, assim, não tem um sistema de produção que ele tem que ser produtivo, né? É óbvio que no momento em que você dá condição para o animal e ele está no equilíbrio dele, ele vai ser mais produtivo, e aí naturalmente a gente tem a sustentabilidade toda do negócio, né? Então, o ambiente todo ele fica em equilíbrio, a vaca está em bem-estar, que é uma coisa que a gente precisa garantir hoje, pensando no mercado, pensando no consumidor, pensando nessa tendência, né, quando a gente traz para o universo das certificações e tudo, a gente tem que ter as garantias, mas a gente também quer que os sistemas produtivos sejam autossustentáveis do ponto de vista econômico, assim. Então não adianta nada a gente ter uma estrutura perfeita em termos de bem-estar, mas o produtor não ganhar dinheiro, ele não estar ali, né, bem dentro da atividade. Então esse é o nosso papel também como setor, né? Assim, a gente quer que as certificações elas agreguem valor e elas beneficiem todos os elos da cadeia, né? Não só, óbvio, o consumidor final lá na ponta é o nosso cliente principal, mas tudo tem que estar muito bem conectado, né? Não tenha dúvida, Helena, e esse eu acho que é um trabalho muito legal da Fairfood. Sabe por quê? Porque vocês entendem o lado do produtor também. É exatamente o que você está trazendo agora, que assim, não adianta nada eu ter um sistema super adequado para a vaca, da forma da vaca, mas de uma forma que não deixe o produtor ter rentabilidade no negócio, e ele vai acabar saindo da atividade. Né? Então, os protocolos construídos em conjunto com vocês e essas coisas fazem muito sentido, porque quando a gente está falando de bem-estar, porque vocês entendem essa necessidade também do produtor. Tem toda essa questão de bem-estar, mas entendendo a necessidade da fazenda e não só um protocolo construído para mostrar para a sociedade de uma forma que não fosse viável também para a fazenda. Então, acho que vocês conseguem agregar isso, sabe? Pelo conhecimento de vocês da atividade, vocês conseguem agregar isso. Não, é muito da agenda ESG, né? Você tem que ter essa responsabilidade social, ambiental, e ok, né? A questão toda de governança, mas a gente pensar muito no equilíbrio do ecossistema mesmo, né? Então, de fato, a gente busca entender muito as dores, né? E o que é importante para o consumidor, mas tentando também levar uma comunicação assertiva de que tem muita coisa que a gente faz dentro da atividade que é boa. O produtor, ele é o maior interessado, né? Todo investimento que ele faz em bem-estar animal reflete em produção. E a vaca, ela responde. Então, se você entrega bem-estar animal, ela vai responder com produção, ela vai responder com mais leite e mais, né, enfim, ela vai ficar mais longeva, vai durar mais tempo no rebanho, e assim a gente consegue uma vaca, né, mais produtiva. Então,
o objetivo nosso é esse, assim. E eu acho, assim, as fazendas vêm evoluindo muito nisso, né? Tem sido cada vez mais entendido pelo produtor essa necessidade e as práticas vêm melhorando muito. Não que antes fossem ruins, mas há uma conscientização e um cuidado para garantir que a gente esteja fazendo as coisas da forma correta. E eu falo que, assim, a forma de você entender se você está seguindo as boas práticas e etc. de bem-estar animal é se fazer, pode entrar alguém com uma câmera dentro da sua fazenda? Se puder entrar alguém com a câmera dentro da sua fazenda, ok, tá ótimo, é isso que a gente quer, exatamente isso que a gente quer. Agora, não pode, opa, alguém está fazendo alguma coisa errada. Então, rever alguma coisa que você esteja fazendo, porque você não pode ter vergonha ou preocupação de quem está entrando na sua fazenda e se vai filmar algo que não deveria, alguma coisa assim. Então, e aí vai voltando no começo da tua fala, né? Você falou da questão de bem-estar animal é moda, né? Tendência, enfim. Hoje não dá mais para a gente ter esse comportamento, né? Quando a gente fala de certificação de bem-estar animal, muitas vezes a indústria ainda não está remunerando, não tem ali, não são todas as marcas que querem colocar o selo no rótulo e tal, né? E aí as fazendas ficam às vezes, na dúvida, será que a gente certifica? Será que a gente espera? Quem vai pagar mais por isso, né, e tal. Mas muitas vezes a certificação ela pode ser uma garantia de mitigação de risco, de eu ter um controle na minha propriedade, ali na minha estrutura, nos manejos, de que eu estou executando as atividades dentro de um conceito de bem-estar animal, e que se eu sofrer algum tipo de dano, né, entrar alguém com a câmera, ou um funcionário mal intencionado, enfim, eu tenho um controle, eu tenho uma garantia ali que mitiga o risco de repente, a minha marca, a minha fazenda ser exposta para o mercado, né, por alguma prática mal executada. Então, a certificação ela tem esse viés também de mitigação de risco, que é uma coisa que a gente sempre fala. Não é só agregar valor, também é não perder, né? Então, concordo 100%. 100%. O que você disse a respeito, às vezes as indústrias não estão pagando, não estão remunerando por isso. Eu não acho que é essa a questão. Eu acho que é muito além disso, assim, de garantir que estejamos fazendo as coisas da forma correta, de ter um olhar terceirizado, de ter um olhar independente, garantindo que a gente está cumprindo o que a gente precisa cumprir. É isso que eu entendo desse processo de certificação e a respeito de bem-estar. Não é um negócio assim, vou certificar para poder receber 3 centavos a mais da indústria. Legal se for também, ótimo, mas eu não acho que é só isso. Eu acho que é garantir, esse processo de certificação é uma auditoria que garante que a gente está fazendo as coisas da forma correta, do jeito que a gente precisa fazer. Então, eu falo que é como se fosse um aliado, é um ombro ali que está do seu lado para falar, o caminho é por aqui, segue aqui, vai fazendo isso aqui, que esse aqui é o correto. E aí você está se preparando para as necessidades, não é para ganhar mais, talvez, mas é para a necessidade que a gente tem de fazer essa cadeia evoluir. Eu acho que é um pouco isso, assim. E a gente tem passado, não só no leite, né? As outras cadeias produtivas de proteína animal passam por isso também, né? Na suinocultura a gente tem normativas já que trazem direcionadores aí de como que vai ter que ser a produção daqui a alguns anos, né? O leite, talvez, muitas vezes, por não ter o mercado exportador ainda, acaba sendo um pouco mais lento, as mudanças são um pouco mais lentas, né? Mas a gente vê muito isso já no gado de corte, vê isso em ovos, né? Carne de frango também, e isso vai chegar, né? Assim, as exigências cada vez mais elas vão. Cadeias mais estruturadas, né, Helena? Assim, a grande questão é que a cadeia de leite ainda não só pela exportação, mas ela ainda é muito desestruturada, muito fragmentada. Muito heterogênea também, né? Muito heterogênea, tem uma questão, eu falo que tem uma questão até social na produção leiteira, né? Que se mantém. Então, isso acaba dificultando mais para a velocidade das coisas, mas que as coisas estão acontecendo, estão. Isso não tenho dúvida. A velocidade, às vezes, é um pouco mais lenta do que em outras cadeias, mas que acontece.
Não, muito bom, muito bom. E aí, até para fechar, assim, se você quiser até falar um pouco desse posicionamento da Alta em relação ao mercado, assim, como que vocês têm trabalhado essa cultura junto aos clientes, e porque é muito isso, assim, acho que está muito alinhado o discurso, e é legal as empresas amigas também contribuírem para que a gente consiga transformar essa cultura, né? Então, como que vocês estão trabalhando isso? Eu acho que entra dentro da estratégia, né? Porque no momento que a empresa é certificada, ela tem que comunicar isso para o mercado e ela tem que levar isso na assistência técnica, com os representantes, com os vendedores, enfim, em todo o portfólio, né? Porque tem as soluções todas que estão contribuindo ali para o bem-estar animal e para toda a disseminação dessas práticas, né? Acho que a mensagem final fica com você aí de até contar um pouquinho para nós como que vocês estão trabalhando com isso, assim, em relação ao tema. Assim, o nosso target primário na Alta são os produtores progressistas. Esse é o nosso target primário. E, assim, esses produtores progressistas têm tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, né? É a ponta da cadeia, normalmente aqueles caras que estão puxando e levando a cadeia para frente e ajudando até a formar opinião ao redor dele. Então, é mais fácil a gente está conversando sobre isso com esses produtores progressistas, porque eles também já estão entendendo essa necessidade. O nosso time está sendo treinado para poder falar cada vez mais a respeito disso. Uma das pessoas da minha equipe, ela acabou de concluir, inclusive, uma especialização em bem-estar animal, para a gente poder ter dentro de casa alguém com formação falando de bem-estar animal e levando isso. A gente tem tem serviços a respeito de doma racional também dentro de casa, tudo isso faz parte do bem-estar animal. Então, assim, a gente está com a equipe muito preparada e eu vou falar que estamos preparados e continuamos nos preparando, porque é um processo que continua em aprendizado e em evolução. Então, a gente continua nos preparando para poder ter esse tipo de conversa cada vez mais, para poder trazer cada vez mais produtores com esse olhar para dentro da cadeia, porque a gente acredita que isso é que vai fazer diferença no futuro. Eu não tenho dúvida que o que traz rentabilidade para o pecuarista de leite é produtividade. Produtividade é o que faz o cara permanecer ou não na atividade, ele ganhar ou não dinheiro. Não é o tamanho da fazenda, não é o tamanho do rebanho, é o quanto eu consigo ser produtivo com o que eu tenho. E para produtividade, a gente precisa de duas coisas: tecnologia e bem-estar animal. Eu preciso ter essas duas coisas trabalhando para a gente poder ter produtividade na atividade e, consequentemente, rentabilidade e permanecer na atividade. Então, são as duas coisas que a gente mais tem colocado energia, mais investido, mais colocado esforço mesmo para poder ajudar o produtor e fazer essa cadeia evoluir. Não, muito bom, muito bom. Se você quiser deixar os contatos também, a gente pode colocar na tela, né, os e-mail, canal de comunicação, às vezes, né, eu sei que vocês são super ativos nas redes sociais, enfim, sempre tem, a equipe é muito grande, assim, e está sempre muito, são super ativos, né, a gente acompanha e... Essa é uma dificuldade. A turma faz barulho. Mas é porque treinar toda a equipe é difícil, manter a comunicação ativa com toda a equipe. São mais de 1.100 pessoas no campo, então manter uma cadeia de comunicação com 1.100 pessoas não é uma tarefa fácil. Nossa então Senhora. A gente tem que aproveitar mesmo os canais, né, as redes sociais, muita coisa de canal de WhatsApp, essas coisas que a gente usa bastante. Mas tem sim, tem a página do Instagram da Alta Brasil, e tem também o canal do YouTube da Alta, onde a gente tem bastante informação lá, tem bastante vídeo sobre a Alta, tem programas, né, como Pecuária em Alta, que acontece mensalmente, tem vezes até 2 vezes no mês, que são programas que a gente tenta mesclar um pouco de comercial, mas levar também bastante informação para o produtor e para toda a cadeia, não só de leite, mas também de corte. Fica à vontade para seguir a gente na página tanto do Instagram quanto no YouTube, que vai ser um prazer.
Não, muito legal. E, bom, enfim, então, para quem quiser saber mais também sobre a certificação Empresa Amiga do Bem-Estar Animal, a gente também tem o nosso perfil no Instagram, que é o @amiga do BEA, onde a gente também compartilha as informações das empresas certificadas, traz temas relacionados ao bem-estar animal e de como as empresas estão impactando esse ecossistema, e também o nosso site, www.fairfood.com.br, com mais informações sobre as nossas certificações. Queria te agradecer, Cleuci, aí pela participação, sempre um prazer falar com você. A gente acompanha demais aí o trabalho da Alta e sabe o tamanho da responsabilidade, o tamanho do mercado que vocês atuam, e é um prazer aí a gente ter vocês com a gente nesse movimento aí de bem-estar animal. Muito obrigada. Eu que agradeço, Helena. É sempre uma satisfação estar ao lado de vocês. É sempre a gente se encontra nas feiras, a gente se encontra nos eventos. É sempre um prazer muito grande estar com vocês e estar aqui no podcast também. Muitíssimo obrigado pela parceria com relação à certificação. A ajuda de vocês é fundamental para a gente ter conseguido a certificação. Foi um trabalho muito legal desenvolvido. Leonora ficava no meu pé buscando as informações e indo atrás, e isso foi de extrema importância para a gente conseguir. A Josi, Leonora, muitíssimo obrigado a toda a equipe da Fairfood pelo trabalho para a gente conseguir essa certificação.